Bom dia! Começa o vídeo de hoje desejando um maravilhoso domingo. Espero que o seu final de semana esteja sendo excelente para você e para todos da sua família. Deus está no controle para fazer tudo dar certo em mais uma semana que está começando agora, né, gente? Então, muito obrigada pela companhia de vocês aqui nessa manhã, por estarem aqui comigo em mais um domingo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje, eu vou falar sobre as novidades sobre o novo Bolsa Família que foram adiantadas pelo ministro Onyx Lorenzoni antes de deixar o Ministério da Cidadania e assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Sobre a reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os governadores para tratarem do enfrentamento à crise provocada pela pandemia, sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro falando do auxílio emergencial. E eu vou falar também sobre o plano B que a ala política do governo está considerando para pagar o novo auxílio emergencial caso a PEC emergencial não seja aprovada no Congresso Nacional. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo, para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante aqui para vocês, tá certo? Então, eu vou começar falando sobre o Bolsa Família. Na sua última live, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que após o pagamento das 4 novas parcelas do auxílio emergencial, o governo pretende dar uma turbinada no Bolsa Família. O ex-ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, antes de deixar a cidadania, participou de uma entrevista no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan e adiantou algumas mudanças no novo Bolsa Família que, segundo ele, está pronto. Ele disse que o novo Bolsa Família terá um incentivo a microcrédito digital produtivo, voltado para micro e pequenos empreendedores, tanto os formais como os informais. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente acresce o microcrédito produtivo que vai permitir, por exemplo, que uma pessoa possa buscar até R$1.000, comprar uma máquina, repor o seu estoque para retomar sua atividade econômica, fecha aspas. Ele garantiu que o programa não mudará de nome, apesar das alterações em seu escopo. Lorenzoni disse que, abre aspas, vai ser o Bolsa Família mesmo, não tem por que mudar. É o programa que as pessoas estão acostumadas, fecha aspas. Continuando, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou do programa Prerrogativas e comentou sobre o atual momento da pandemia que estamos enfrentando, assim como sobre o auxílio emergencial. Veja só o que o deputado Arthur Lira disse. Nós estamos numa segunda onda que teve pré-avisos ali de Manaus, sempre começa por lá, e começou por lá. A primeira em mais algumas capitais por causa do hub. E nós tivemos aí, ao final do ano, Réveillon, Natal, Carnaval, muitas pessoas viajando pelo Brasil, e era previsível que essas coisas acontecessem. Eu quero primeiro colocar que o Congresso, a Câmara, o Senado, foram muito importantes na condução das matérias, na votação de PECs, a PEC da guerra, todos os tetos fiscais foram autorizadamente desrespeitados, né, para que a gente tivesse toda a amplitude de poder fazer o maior repasse de recursos, capitaneado, inclusive, pelo governo federal, não tenha dúvida disso. Então, eu divido um pouco, Mônica, quando se fala da gestão da crise. Todos os setores, municípios, estados principalmente, setores da iniciativa privada, manutenção dos empregos, repasses à população, o auxílio emergencial, do jeito que foi feito, segurou a economia, a alimentação, a garantia daquele mais carente que não podia fazer quarentena, não podia se manter no isolamento, que não tinha sequer suprimentos na sua geladeira, não tinha água para lavar as mãos, não tem saneamento, não tem ambiente de mais de 10, 15, 20 metros quadrados para 6, 8 pessoas estarem dentro de casa. Então, o auxílio foi muito importante. E tudo isso foi feito num contexto de que nenhum de nós, nem congressistas, nem deputados, nem senadores, nem Poder Executivo, nós não temos a receita dessa crise, nós não temos a receita desse vírus.
Nós temos que ter sensibilidade, e aí o Congresso teve muito, votando todas essas matérias. O isolamento social, a gente sabe que muitas vezes ele arrefece, mas, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui de Brasília, o governador Ibanez, eu tenho falado com ele, falei ontem, e ele decretou aí lockdown. A reação está imensa da sociedade com relação a isso. Tem outros fatores que estão influenciando diretamente na vida do cidadão. E o que nós temos que agilizar, e aí todos nós juntos, política, empresários, governadores, deputados, senadores, poder executivo, sociedade civil organizada, são as vacinas. E o Congresso vem pautando essas matérias, nós votamos o MP essa semana, 1026, que aumenta a capacidade de cadastramento de novas agências, liberação de novas vacinas, aumentar as filas, como a gente chama, que são ofertar mais vacinas, conversar, como conversamos com o presidente da Anvisa. Infelizmente, alguns fatos aconteceram que atabalhoaram a semana retrasada, sem necessidade, sem motivação, não é? E nos atrapalhou a agenda, nos atrapalhou as conversas, nos tomou tempo desnecessário. E aí, tivemos essa semana nova rodada com o presidente da Anvisa, que liberou a Pfizer, que a emergencial da Coronavac e da AstraZeneca também foi liberada em tempo recorde. E todos nós temos que remar no mesmo sentido. Não adianta agora alguém querer fazer proselitismo político, barganha política em cima de CPIs. Não é momento. Na frente a gente vai saber quem errou, quem acertou, quem fez de maneira correta, quem fez de maneira atabalhoada, quem errou dolosamente, quem não errou. Então, agora não é. Eu tenho defendido isso publicamente, com muita serenidade. A casa é uma casa de muitas divergências, de muitos posicionamentos, de um posicionamento eclético muito forte, e nós temos que ter serenidade, tranquilidade para ultrapassarmos esse segundo momento, que vai vir junto com as vacinas, eu não tenho dúvida. A gente vai ter que ter serenidade nesse momento para focarmos as nossas energias num só caminho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também usou suas redes sociais para falar de uma reunião que ele pretende fazer com os governadores para ouvir sugestões de como enfrentar essa crise. Ele postou em sua conta do Twitter uma série de posts dizendo o seguinte, abre aspas, pretendo fazer uma teleconferência com os governadores nessa semana junto com o relator Márcio Bittar e a presidente da CMO, Flávia Arruda, para ouvir como o orçamento pode ajudar na superação da pandemia. Com o recrudescimento e a nova onda da pandemia, quero chamar todos os governadores para contribuírem com sugestões na formulação do Orçamento Geral da União. Nesse momento em que inúmeros governadores estão tendo que tomar a difícil decisão do lockdown, é hora de contribuir buscando novas alternativas e novas vias legais para juntos mitigarmos essa crise. Também ouvirei os governadores sobre sugestões legislativas emergenciais para tramitarem um caráter de urgência que possam ser adotadas respeitando o teto fiscal com o objetivo de enfrentar os efeitos da Covid-19. Nas vésperas das postagens do deputado Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro, ao participar de um evento no Ceará, disse que o auxílio voltará a ser pago por mais alguns meses e criticou a postura de fechamento e isolamento social imposta por alguns governadores em seus estados. Vamos ouvir a fala do presidente. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-lo de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar para o colo do presidente da República essa responsabilidade. E por falar em auxílio, com as dificuldades de aprovação da PEC emergencial enfrentadas na última semana, a ala política do governo federal já começou a pensar em um plano B para conseguir pagar o benefício, segundo o jornal O Globo. Esse plano alternativo para o pagamento do benefício seria através de uma edição de um novo decreto de calamidade pública que iria flexibilizar as regras fiscais, assim como a criação de um novo orçamento de guerra. Ou seja, uma estratégia similar à que foi adotada no ano passado.
Isso significa que, de uma forma ou de outra, pelo visto, a nova rodada do auxílio emergencial está realmente garantida. Vale a pena destacar aqui que a aprovação do benefício através dessa alternativa não é o desejo do ministro Paulo Guedes. A defesa feita pelo ministro da Economia é que o auxílio seja pago com a contrapartida de criação de regras de controle das contas públicas para compensar o pagamento. O senador Márcio Bittar, que é o relator da PEC emergencial, já disse que irá alterar o texto que causou polêmica na semana passada e que apresentará um novo relatório até terça-feira. Vamos aguardar então quais serão as mudanças e se tais ajustes serão suficientes para que se consiga um consenso entre os parlamentares para que a PEC possa ser de fato aprovada. Lembrando aqui, pessoal, que depois de passar pelo Senado em 2 turnos, a PEC também tem que ser aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. E nas 2 casas, a aprovação tem de ser de no mínimo 3/5 dos deputados. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se essas informações foram relevantes para vocês. Vamos adorar saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente publica por aqui diariamente. Muito obrigada pela atenção de vocês, desejo a todos um excelente domingo, uma maravilhosa semana, muito produtiva para você e para todos a sua família. Espero que todo mundo esteja bem. E pessoal, não percam a fé que vai dar tudo certo. Deus está no comando, tá certo? Então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!